Última chamada. Embarque imediato nas principais notícias do dia. Boa noite, Itajaí região. Estamos aqui diretamente do Laboratório de Áudio da Univale. Começa agora o jornal Última Chamada. Eu sou a Gabriele Kohler e comigo está a Luísa Vilas Boas. Boa noite. No programa de hoje, você vai entrar no clima do verão e das férias com as principais notícias. Conheça o Pensníquel, o famoso Papai Noel de Guabiruba, que atormenta e diverte a criançada. Travessia de slackline entre ilhas. Jovens de Balneário Pissarras se preparam para atravessar as ilhas Itacolomi, se equilibrando em uma fita. Vazamento de óleo chega ao Rio de Janeiro e preocupa o litoral sudeste. Confira a seguir na matéria de Ana Paula Baticini. As manchas de óleo, que desde o fim de agosto têm poluído o litoral nordestino, chegaram ao Rio de Janeiro. No dia 22, foram encontrados cerca de 300 gramas do material na praia de Gruçaí, em São João da Barra. Após análise dos fragmentos, o Instituto de Estudo do Mar Almirante Paulo Moreira confirmou que se trata do mesmo óleo presente no Nordeste e no Espírito Santo. De acordo com o governo federal, as manchas já atingiram 130 municípios. O último levantamento do IBAMA aponta que 720 praias e 143 animais foram contaminados. Dimensionar o tamanho do impacto gerado pelo vazamento e até onde ele pode chegar é um processo complicado. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o pior pode ainda acontecer, porque não se conhece a causa e origem do problema. Mesmo que a chegada do óleo a Santa Catarina tenha sido considerada uma hipótese possível, mas pouco provável, as manchas encontradas no Rio de Janeiro colocam o estado em alerta. Essa não é a primeira vez que Santa Catarina enfrenta episódios de derramamento de óleo. Em 2001, o rompimento do oleoduto da Repar trouxe transtornos e prejuízos para o estado. Confira na reportagem de Amanda Moser e Ana Paula Baticini. O óleo encontrado nas praias do Nordeste e do Espírito Santo não é o primeiro episódio deste tipo no Brasil. Considerado um dos maiores acidentes em quantidade de material derramado, o rompimento do oleoduto Santa Catarina-Paraná provocou o vazamento de 4 milhões de litros de petróleo nos rios Barigui e Iguaçu. O duto que transportava o óleo do Porto de São Francisco do Sul, no litoral norte catarinense, para a refinaria Getúlio Vargas Sampar, em Araucária, no Paraná, rompeu no dia 16 de julho de 2000. A mancha se espalhou por cerca de 120 quilômetros, contaminando a água, o solo, a fauna e a flora. A repórter Amanda Moser tem mais informações a respeito. Odilon Macedo, que coordenou a limpeza dos pontos de poluição, explica como a Petrobras, responsável pelo oleoduto, organizou as ações de contenção. A Petrobras repara que ela tinha um plano de contingência e assim que foi detectado o vazamento do petróleo, esse sistema de contingência foi acionado. A gente conseguiu já no dia seguinte ter muitas pessoas já trabalhando para mitigar o acidente. A refinaria ela tinha também certificação ISO 14000 de meio ambiente, com isso também nos ajudou porque a gente tinha o preparo e também eram feitos alguns treinamentos de combate à emergência. O plano citado por ele é uma das obrigações que a Lei 9.966, conhecida como Lei do Óleo, impõe para as empresas que trabalham com resíduos potencialmente poluidores. Ela foi sancionada em abril de 2000, 3 meses antes da tragédia da Sampar. A oceanógrafa Kátia Kuroshima reforça que o cumprimento rigoroso das leis é fundamental para evitar acidentes e esclarecer outros pontos sobre o que se deve fazer no caso de vazamento. Ser bem o ambiente onde a gente está trabalhando. Por exemplo, se eu tenho uma plataforma que vai ser instalada, eu preciso conhecer toda a região offshore, toda a região da onde vai ser implantado essa plataforma para fazer a exploração do petróleo, conhecer ambientalmente, né, e oceanograficamente também, quais são as correntes que passam por aquela região, como é que o sistema de marés, como o sistema de ondas interfere para determinar, ou para conhecer quando houver um acidente, qual será a direção, qual será o
sentido, né? Para que lado você iria percorrer ou seria dispersado esse derramamento. No caso das manchas do Nordeste, mesmo em menor quantidade de óleo, o desconhecimento da causa e origem dos resíduos dificulta a contenção do vazamento e aumenta o prejuízo ambiental. De Itajaí, repórteres Amanda Moser e Ana Paula Baticini. Uma das principais consequências do derramamento de óleo são os animais contaminados. As penas das aves costeiras não absorvem a água do oceano, mas, ao entrar em contato com o óleo, ficam mais pesadas e as aves se afogam. Existe ainda a incidência de mortes de tartarugas marinhas que têm suas vias nasais bloqueadas pelo óleo. Eu entrevistei uma bióloga que vai esclarecer os procedimentos que devem ser seguidos ao encontrar animais mortos na praia. Em todas as estações do ano, é possível encontrar animais marinhos feridos nas areias da costa catarinense. Alguns turistas e moradores locais, por vezes, observam o animal ferido e tentam devolvê-lo para a água. Nos casos em que o animal está morto, as pessoas tendem a tirar fotos e ainda tocá-lo ou movê-lo. Eis a dúvida de muitos que frequentam as praias. O que fazer em situações como essas? A bióloga Gabriela Philipsen esclarece como funciona o atendimento prestado pelo projeto de monitoramento de praias da Bacia de Santos. Eles passam todos os dias pela praia fazendo recolhimento de animais. E eles fazem, então, essa coleta dos animais vivos ou mortos. Sim. Tá? Eles têm vários codes que eles chamam, code 1, 2, 3 e 4, que é o nível de decomposição que esse animal se encontra. Dependendo do code, é mais urgente levar ele ou não. Tá? Quando chega lá para eles, os veterinários fazem a parte da autópsia, né? Então eles retiram um pedacinho do crânio, amostras dos órgãos, para identificar a causa de morte. O projeto de monitoramento atende a chamados de todo o litoral do Sudeste e Sul do Brasil. Para contatá-los, basta ligar em 0800 642 3341 e aguardar atendimento especializado, evitando contato com o animal, como finaliza Gabriela. É sempre importante destacar a questão para a população, porque as pessoas querem tocar no bicho, querem pegar e tal. Então, assim, tem que destacar essa questão de que não, você não pode tocar no animal. É um animal silvestre que vai trazer parasitos, fungos, bactérias que podem causar uma doença grave. Com a chegada do verão, a temperatura aumenta e é necessário ter cuidados específicos com os animais domésticos. Não é isso, Luísa? É isso mesmo. 74% dos nossos seguidores que votaram na enquete feita no Instagram responderam que mudam sua rotina de cuidados com os pets durante o verão. Dentre as opções de fornecer água fresca, ambiente climatizado, passear com o pet fora do horário de pico solar e todas as opções, 84 de 105 pessoas responderam que praticam todas elas. Confira agora os cuidados. O verão vem chegando e com isso também chega a temporada de uso do protetor solar, boné e óculos de sol. A população sabe como se cuidar, mas nem todos fazem o necessário para manter a saúde de seus animais domésticos em dia. A principal forma de prevenção é evitar horários de exposição solar extrema e manter as vacinas em dia, como cita o médico veterinário Ricardo de Souza Paula. Você sai com frequência, o animal não sai. Então, quando ele sai naquela alegria toda, naquela euforia, e muitas vezes ele está queimando a pata, mas ele não está nem aí. Ele vai caminhar, depois é que ele vai sofrer. E o importante, animais não vacinados ou com a vacina atrasada não devem sair no verão. Então, primeiro coloca as vacinas em dia, primeiro evermina, para depois você poder sair. Porque além de você estar correndo o risco de teu animalzinho pegar alguma doença, você também está levando outros animais a risco. Porque ele pode ter alguma doença que transmite para os outros animais. O Brasil é o terceiro país do mundo que mais possui animais domésticos. A repórter Gabriele Kohler conta mais sobre o assunto. De acordo com o levantamento do IBGE de 2018, existem cerca de 54,2 milhões de cães e 23,9 milhões de gatos. É muito comum encontrar pessoas que consideram pets como um membro da família. O carinho não falta, mas é necessário tempo e dedicação para tratá-los da melhor maneira possível.
Natália Schaefer, de 19 anos, é pet sitter. Ela hospeda e cuida dos animais de seus clientes e conta quais os cuidados que toma em relação ao calor. No verão, normalmente, eu deixo água limpa, gelada, fresca e troco frequentemente. E como eu tenho um pug, ele é braquicefálico, tendo o focinho achatado, ele sofre mais no calor. Aí na hora de dormir sempre deixo o ventilador ligado, ou nos dias muito quentes deixo o ar-condicionado para ele também. E como eu sou pet sitter também, eu tenho hospedagem, eu tenho os mesmos cuidados como tenho com meus cachorros, eu tenho com eles também. Mitos e verdades sobre a tosa dos cães podem ser difundidos entre a população. Existem dúvidas sobre a quantidade de pelos a serem tosados e com que frequência ir ao pet shop. O fato é que há variações que devem ser observadas por donos de cães de todas as raças. Cássia Passos atua como groomer, uma tosadora profissional de cães para concurso de beleza. Cássia conta que os cães possuem um pelo específico para proteção da pele, da qual muitas pessoas tosam de maneira indevida. Isso que acontece de cair muito pelo são cães que tem muito subpelo. Subpelo é um pelo que ele é o que protege realmente de calor e inverno. Tem cães que raramente tu vai ver um pelo cair, tem outros que vai cair demais. E essa é a segunda questão que todo mundo, vai chegando no verão, vai soltando muito pelo. Se raspar um cão com subpelo, na quantidade de subpelo que ele tem, faz com que ele tenha mais calor do que se a gente deixasse ele normal, se a gente cuidasse, tirasse o excesso de pelo morto, e também pode acontecer de não crescer mais pelo, que daí, além de deixar o cão esteticamente feio, não faz bem para a saúde. A tosadora ainda ressalta a importância de conhecer o seu animal. Cada cão possui diferentes características que requerem uma tosa específica. Os animais são frágeis e exigem comprometimento. Por isso, pense bem antes de adquirir um pet e depois se dedique aos cuidados para garantir a saúde e o bem-estar animal. Uma reportagem de Gabriele Kohler e Luísa Vilas Boas. Para muitas pessoas, os animais são considerados parte da família. Por isso, os ambientes chamados pet-friendly, que aceitam animais, têm aumentado nos últimos anos. Na reportagem de Bianca Robles, você confere os cuidados que precisa ter para frequentar esses lugares com seus pets. É cada vez mais comum encontrar lugares que aceitam pets. Restaurantes, bares, shoppings e cafés são estabelecimentos que mais tornam viáveis a entrada de animais. Alguns hotéis e pousadas também recebem animais de estimação. Mas lembre de verificar antes, porque alguns estabelecimentos possuem regras. Será que nesses lugares com grande movimentação os animais ficam confortáveis? E você, como dono, sabe se comportar com o seu pet nesses locais? A veterinária Larissa Gomes da Luz contou a importância de conhecer o seu animal. Se for um animal agressivo, deve evitar frequentar esses ambientes, pois eles aceitam todos os pets e eles mesmos tentam conviver uns com os outros. Se o seu animal vive bem, mas não quer aproximação de outros animais, você, como dono, deve entender, mas isso não quer dizer que ele vai atacar os demais. Se o seu bichinho de estimação tem algum problema de saúde, é importante não deixar que ele beba a água que está disponível para todos os animais, pois isso é uma fonte de contaminação para os outros pets. E se você tem um animal de porte grande e que tem a necessidade de usar a focinheira, mas ele não se sente confortável, é importante saber até que ponto vale a pena levar o animal nesses locais e fazer ele passar por todo esse estresse. Com o período das férias escolares e das festas de fim de ano se aproximando, muitas pessoas começam a planejar suas férias. E para você que está pensando em viajar, nós fomos conferir se é melhor planejar a viagem sozinho ou com a ajuda de uma agência. Confira na reportagem de Bianca Robles. Muitas pessoas acreditam que planejar uma viagem sozinho é fácil, mas muitas vezes acabam esquecendo de pequenos detalhes ou julgando como sem importância. Um detalhe que as agências não esqueceriam seria o seguro de viagem. As agências facilitam em casos mais complicados, como, por exemplo, emitir o passaporte e o visto para viagens internacionais. Segundo Gabriele Rodrigues, que trabalha na agência de viagem Dani Tour,
A agência vai prestar todo o suporte, desde a compra das passagens até o fim da viagem. E se o cliente tiver algum problema durante o passeio, e mesmo que o problema seja com a companhia aérea, pode entrar em contato com a agência que vai resolver o problema, uma vez que tem atendimento 24 horas. A agência também oferece viagens com passeios inclusos personalizados, ou até mesmo apenas passeios. As vantagens de viajar com a agência é poder aprender mais sobre o local que está conhecendo e saber que vai dar tempo de conhecer todos os pontos turísticos mais importantes. Mas com a agência você estaria mais preso no roteiro que eles te oferecerem e com o tempo mais limitado. Uma das principais diferenças é que sem agência você tem mais liberdade para escolher os lugares que quer conhecer e pode demorar o tempo que quiser. Nesse clima natalino, vamos conferir como as cidades da região estão se preparando para o Natal na matéria de Ana Paula Battistini. Em Barra Velha acontece a 3ª edição do Natal Mágico. A abertura do evento é no dia 7 de dezembro, data em que o município celebra seus 58 anos. Em 2019, a expectativa é que a cidade mantenha o recorde do maior pinheiro de garrafas PET do Brasil. Kísia Bonissoni, secretária de Assistência Social de Barra Velha, explica que nesse ano a árvore terá 17 metros, um a mais que em 2018. O material para a confecção da decoração foi arrecadado pelos moradores através de campanhas promovidas pela assistência social. Além da inauguração da decoração e iluminação das ruas, o evento contará com a 2ª edição do desfile natalino. Conforme a coordenadora do projeto, Patrícia Ribeiro, dos 239 figurantes, 90% são crianças atendidas pelos projetos sociais da Prefeitura. Ela destaca que a ideia é transformar a avenida em um grande conto infantil. O enredo narra a história do nascimento de Jesus e dos brinquedos antigos, relembrando as brincadeiras dos pais e avós. O desfile começa em frente à Igreja Católica Divino Espírito Santo e segue pela Avenida Paraná em direção à Praça Lauro Carneiro de Loyola. Após a apresentação, acontece o show da dupla Rick Renner. O início do evento está marcado para as 20 horas. O Natal em Itajaí promete ser mágico esse ano. O Encanto terá 17 dias de programação com os mais diversos espetáculos. Com o lançamento no sábado, 7 de dezembro, o Natal Encanto de Itajaí promete emocionar o público. Serão 17 dias de evento com programação diária gratuita. No dia 9, haverá a cantata de Natal. E nos dias 16 e 23, o espetáculo teatral A Fuga do Papai Noel, ambos na Igreja Matriz, às 20 horas. Nas terças, quartas e quintas, o público poderá assistir ao espetáculo teatral musical natalino, às 21 horas, na Igreja Matriz. Já às sextas, sábados e domingos, contam com uma programação mais diversificada. Às 17h30, inicia o desfile de Natal com o Papai Noel, que vai do Marco Zero até o Museu Histórico, na Ercílio Luz. Às 20h30, no mesmo museu, acontece a apresentação do coral infantil. E às 21h30, na Igreja Matriz, o público irá se encantar com a projeção mapeada, juntamente com a apresentação do grande coro, orquestra e solistas. A Prefeitura também apresenta novidades para este ano. A peça Natal vai além do tempo. Conta com mais de 30 profissionais envolvidos e traz a reflexão do significado do Natal. O espetáculo acontece às terças, quartas e quintas, em frente à Igreja Matriz, às 20 horas. E um evento abrangerá todos os 17 dias de programação. Será a Rua Coberta, na Praça Arno Bauer, com food trucks, feira de artesanato e apresentações artísticas, das 18 horas à meia-noite. Essas e demais informações você confere no site da Prefeitura Municipal de Itajaí. E de Itajaí vamos para Guabiruba, uma cidade que é vizinha de Brusque e tem uma programação de Natal bem interessante. A cidade de Guabiruba, que fica a 40 quilômetros de Itajaí, declarou aberta a sua programação de Natal.
Na agenda cultural estão inseridos 7 eventos, e dentre eles está a Tenda Natalina, apresentações de balé e orquestra, e o desfile Natal Mágico, e também o Peinsnickelplatz. O Peinsnickelplatz é um ponto turístico da cidade que abre em época de Natal. Lá você pode encontrar um Papai Noel que veste azul no lugar de vermelho e que possui ajudantes feitos de chifres, folhagens e que atormenta a criançada que não se comporta durante o ano. O presidente da Sociedade do Peinsnickel, Fabiano Siegel, conta qual a origem do famoso Papai Noel do mato. O Peinsnickel se iniciou por volta dos anos 300 com São Nicolau. São Nicolau, na verdade, era a bondade pura. E tinha muitas pessoas que não obedeciam, muitas crianças que não obedeciam. E, na verdade, como ele era bondade pura, ele não queria mostrar esse lado mau. Então ele trouxe os moribundos que viviam aquém dos muros, trouxe para o lado deles para dar uma lição nas crianças que não obedeciam. E isso deu muito certo. A tradição chegou em Guabiruba pelos seus colonizadores alemães na década de 1860. Desde lá, o Peinsnickel vem assustando e divertindo os guabirubenses na época do Natal. Mas essa tradição, um tanto diferente, chama a atenção de turistas. E é esse o motivo pelo qual foi criada a Sociedade Peinsnickel, em 2005. Hoje a sociedade é ícone na região e auxilia na preservação da cultura imigrante. Vamos conferir agora uma entrevista com o Guilherme Colombi, que é agente de viagens e conta quais os destinos mais procurados no verão. Boa noite, Guilherme. Quais são os pontos turísticos mais procurados para o verão na região? Boa noite, Gabi. Boa noite a todos. Então, Santa Catarina é um dos principais estados do Brasil no setor do turismo. O turismo em Santa Catarina ele é bem diversificado. Então a gente tem praia, a gente tem serra, temos o turismo cultural, turismo de experiência, ecoturismo, então ele é muito diversificado, né? Então atinge ali desde do público família, do público jovem, do público terceira idade, público de casais, então ele é bem diversificado, bem dinâmico mesmo, tá? Na nossa região, Balneário Camboriú é um polo turístico, né, que recebe ali mais de 1 milhão de pessoas na sua temporada ali no final de ano, tá? Florianópolis, né, capital, uma ilha, mais de 40 praias, então também é um destino muito procurado, é um dos principais, né? Bombinhas também, né? Então essas 3 cidades elas são categoria A no mapa turístico do Brasil, do Ministério do Turismo. Então são os que mais recebem visitantes, tá? Turismo cultural, a gente tem Blumenau, Pomerode, que são cidades de colonização alemã muito procuradas, tá? Temos ali Três Itilhas, mais no meio oeste, uma cidade totalmente austríaca, então também recebe muito esse turismo cultural, né? Nova Veneza, lá no sul do estado. E aí temos as águas termais, aqui tem em Itá, Piratuba, em Gravatal. Temos um destino de serra, né? Toda a nossa serra, São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Urubici, Urupema. Temos também, então, de praia, que eu já comentei, mas temos ali várias outras praias, né? Lá para Garopaba, Imbituba, Laguna, que seriam praias lá do sul. Aqui no norte também, Pissarras, Penha. Penha se destaca muito pelo parque temático Beto Carreiro, então é um público ali mais família, mas que ele é um principal, né, o maior da América Latina. E para quem não gosta de praia, quais as opções de turismo que a região oferece no verão? Saindo então desse litoral e a gente subir um pouco, vai ter muito atrativo que não é só praia, né? Então temos ali o Botuverá, que é bem próximo, as suas grutas com formações calcárias, é uma das maiores grutas do sul do país, muito legal para conhecer. Ali para Rodeio, tirolesa, tem a maior tirolesa do Brasil. Em Ibirama temos o rafting de Ibirama, né? Bem conhecido, é um esporte muito legal. Tem outros esportes também para fazer ali, mas o rafting é o mais conhecido, né?
é bem legal, bem dinâmico, o público jovem adora mesmo, então esse tipo de passeio. Temos também um passeio de trem em Apiúna, que as famílias gostam muito de levar as crianças. Ele remete muito, então, àquela época dos trens aqui de Santa Catarina, né? Então, é uma homenagem ali que o pessoal está fazendo esses passeios, né, de trem, muito legal. Temos diversas outras opções, Blumenau, Pomerode, né? Pomerode, cidade mais alemã do Brasil, que foi concedido esse título. Então, eles têm uma temática muito legal, eles vão variando as suas atrações conforme a festa, né? Natal, Páscoa, feito vários atrativos ali para o público ir lá e curtir a cidade mesmo, né? Turismo religioso, Santa Paulina, né? É o maior polo religioso, então, aqui de Santa Catarina, muito legal para estar conhecendo. E é isso, não é só litoral Santa Catarina, muita gente acha isso, né? Visto de fora, Santa Catarina, as praias. Mas fora isso é bem dinâmico mesmo. Tem os parques aquáticos, Cascanéia, e outros, né, aqui na nossa região. Fazenda Parque Hotel, em Gaspar, um destino ali de um hotel fazenda de luxo. Então é bem legal isso, é bem dinâmico mesmo o nosso turismo. E para finalizar, já que estamos em época de Natal, quais são as opções de turismo natalino? Agora no Natal se destaca muito então Blumenau, né, a magia do Natal, é denominado o evento. Então a Vila Germânica se transforma, ganha toda uma decoração especial e uma programação muito extensa de vários eventos que vão acontecer durante essa época do Natal, né? Temos Pomerode também, que lá é denominado Weihnachtsfest, festa de Natal. Então, muito legal também, todo o cenário lá é enfeitado e uma programação muito grande. E um destaque também muito forte ali é Guabiruba, por ter o Pfannkuchenplatz. É um Papai Noel diferente que só acontece mesmo em Guabiruba, que é uma tradição alemã, né? Vindo com os imigrantes na época da colonização, e em Guabiruba se mantém viva essa tradição. E então é bem procurado, um destino muito legal. Tem ali uma programação desde do desfile de Natal, mas o ponto alto mesmo é o Pfannkuchenplatz, que é uma festa única mesmo. Só em Guabiruba tem o Pfannkuchen. Muito obrigada pela participação, Guilherme. Agora, no programa Última Chamada, saímos um pouco do clima do fim de ano e entramos em um tema de maior seriedade. A mielomeningocele, que atinge a coluna vertebral, é uma má formação congênita. A reportagem de Bianca Robles e Karine Tribes esclarece o assunto. Você provavelmente nunca ouviu falar da mielomeningocele, que é uma má formação congênita da coluna vertebral da criança, onde ocasiona a exposição e abertura das raízes nervosas na região da coluna. Bom, isso pode acontecer entre 1 a 1000 crianças nascidas. Alguns estudos afirmam que ocorre por falta do ácido fólico durante a gestação, ou até mesmo por histórico familiar, que é a genética. É algo que pode ser descoberto já nos primeiros 18 a 21 dias da gestação, possibilitando a ajuda de informações e até mesmo uma cirurgia que pode fechar, de certa forma, a coluna ali exposta. Essa cirurgia ela somente pode ser realizada até os 6 meses da gestação, que é conhecida como a cirurgia intrauterina, realizada na criança ainda dentro da barriga da mãe. Há fatores de risco, como qualquer outra cirurgia, como o nascimento precoce, riscos para a mãe e até mesmo o aborto, né? Porém, a cirurgia ela também pode ser realizada após o nascimento da criança. Mas os fatores que poderiam ajudar com a cirurgia pré-nascimento podem vir a prejudicar ainda mais a criança, pois a coluna dela já estaria formada e as raízes nervosas mais expostas. Deve surgir a dúvida quais as consequências essa malformação vem a trazer para a criança que nasce com isso, certo? Então, como o local afetado é ligado ao corpo inteiro, a criança pode vir ter problemas com o andar, os pés e os quadris podem não se desenvolver corretamente, ter perda do controle e demais problemas intestinais e da bexiga, e pode causar também a hidrocefalia, que é o excesso de líquido acumulado na cabeça da criança. Para a família entender que terá uma criança de certa forma especial, é algo que requer muita compreensão e informação.
A Tainara, que é a mãe de uma criança que nasceu com a mielomeningocele, vai explicar melhor como foi descobrir isso. Então, sobre a patologia, até entender como é que a Helena vir ao mundo com ela, foi bem ruim pra gente, foi situações bem complicadas, mas assim, a gente sabia que ela ia vir ao mundo do jeito dela, perfeito, do jeito que Deus quis mandar. E após isso a gente encontrou a PPM, que nos dá um suporte maravilhoso. Agora a Bianca ela tem mais informações para falar referente à ONG. A ONG, a APPM, Associação de Amigos Pais e Portadores da Mielomeningocele, que está situada em Blumenau, foi criada no ano de 2005, com a iniciativa também de uma mãe que tem uma filha com a mielo. A partir daí, a ONG foi crescendo com o apoio de familiares e amigos, com o objetivo de informar e apoiar cada vez mais pais e portadores. No ano de 2013, a ONG teve sua primeira sede própria, com adequações acessíveis para portadores. Ela conta com a ajuda de toda a equipe, como professores, assistente social, fisioterapeutas, psicólogo, entre outras pessoas envolvidas. Ela é uma ONG que tem recursos através de doações da comunidade e da iniciativa privada, e também conta com a ajuda de brechó criado pela própria ONG. Com todas as ajudas que a ONG conta, uma delas é do atual vereador de Blumenau, Gilson Batista. Ele apoia desde o início da ONG, antes mesmo de se tornar vereador, e atualmente, como o seu novo cargo, tenta ajudar a inserir os portadores da mielomeningocele cada vez mais na sociedade. Ele contou um pouco de como ajuda e ajudou a ONG. Nos colocamos como representante da instituição de forma política, né? Aprovamos o Agosto Laranja, levamos a ideia do Agosto Laranja, né, que representa a cor, o mês da mielomeningocele. Gilson comentou também que ele teve a proximidade ainda maior com a ONG por conta de ser conhecido da presidente e fundadora da ONG, a Edna de Moraes Batista, desde o início, dando forças e até mesmo prometeu que sempre abraçaria a causa da mielomeningocele. Essa foi uma produção de Bianca Robles e Karine Tribes. Retornando às atividades de verão e praia, falamos do slackline. O esporte é realizado com equilíbrio em fitas que são desenvolvidas exclusivamente para a modalidade. A cidade de Balneário Pissarras é conhecida por seus esforços para proporcionar atividades que respeitem a natureza. Com isso, a prática de esportes é amplamente incentivada pela região. O slackline, geralmente praticado nas praias locais dentro e fora da temporada de verão, é uma modalidade que ganhou espaço entre jovens da cidade. Henrique Pereira, de 18 anos, se destaca há algum tempo em competições. Em fevereiro de 2018, em parceria com outros praticantes do esporte, Henrique realizou algo inédito no país: a travessia entre duas ilhas localizadas no município de Pissarras. A travessia das Ilhas Itacolomi é inédita, nunca houve outra travessia entre ilhas no Brasil, apenas na Europa. A travessia das ilhas foi feita por mim, o projeto, e mais 2 amigos, o Francisco Vanzuita e o Diogo Fernando. E a expectativa para 2020 é realizar de novo essa travessia. E logo após o campeonato de slackline, a gente já dá início ao projeto das ilhas. As ilhas ficam a 20 minutos da costa e a travessia foi realizada com uma fita de 80 metros de extensão. O evento ocorreu a 35 metros de altura da água e foi caracterizado como uma prática de highline, o slackline das alturas. A segunda travessia das Ilhas Itacolomi deve acontecer em fevereiro de 2020, após o Campeonato Internacional de Slackline, que será sediado por Balneário Pissarras entre os dias 11 e 13 de janeiro. Uma matéria de Luísa Vilas Boas. A primeira edição do jornal Última Chamada fica por aqui. Agradecemos a sua audiência e desejamos uma boa noite.